Muitíssimo bem-vinda mais uma vez para a nossa experiência semanal do estudo da lição da Escola Sabatina. Bem-vindo ao podcast No Contexto, essa nossa roda de conversa em torno da Bíblia e em torno da nossa lição da Escola Sabatina. Bem, você já deve ter notado, o moderador hoje é diferente, mas é só por enquanto, tá bom? Daqui a pouco o nosso amado Pastor Fabrício volta e eu te incentivo aí a colocar nos comentários, volta, Pastor Fabrício, a gente está sentindo falta dele, esse podcast tem a cara dele, mas daqui a pouquinho ele vai estar de novo com a gente. Obrigado por conectar-se com a gente, eu estou te incentivando a dialogar conosco, você pode fazer isso colocando as suas impressões a respeito da lição nos comentários. Para isso, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, liga a sineta aí, você pode também nos acompanhar, interagir com a gente por meio do Instagram do Ministério Jovem da Associação Paulista Leste. Eu estou muito bem acompanhado com alguns amigos que tornam esse lugar e esse ambiente, esse momento aqui muito mais agradável. O podcast No Contexto sempre faz questão de trazer aqui representantes das nossas igrejas locais, do nosso Ministério Jovem. E para hoje nós temos aqui o Christopher. Christopher é nosso amigo, membro da igreja de Brasilândia, ali na região da Freguesia do Ó. Não é isso, Christopher? Muito bem-vindo, amigo. Obrigado por dispor do seu tempo, por estar aqui com a gente. Exatamente, viu, pastor? Muito obrigado aí pelo convite, né? Convite, quem foi que me convidou foi o pastor Fabrício, né? Melhoras a ele, né? E hoje eu estou aqui, eu queria apresentar nosso querido pastor Anderson aqui, do distrito de Freguesia do Ó, e eu estou aqui representando a igreja de Vila Brasilândia. Bem, é muito bom estar com vocês aqui, é uma bênção poder trabalhar para Deus, em especial servir a Cristo no sábado, que é o tema de nossa lição, santificação do sábado, e eu fico muito feliz em estar com vocês e agradeço o convite aqui. Não somente eu, mas também a Márcia está conosco. Ela é secretária do Ministério de Desbravadores aqui de nosso campo. E é uma bênção. E aventureiros, é verdade. Polivalente. Não posso esquecer dos aventureiros, né? É um prazer estar aqui, é um privilégio. Agradeço ao pastor Fabrício o convite, né? E como o pastor Anderson bem disse, é um prazer trabalhar para Deus. E, como já foi dito, pastor Danilo Abreu, pastor distrital da Igreja da Moca, meu amigo, pastor Danilo, fará aqui a intermediação aqui do nosso estudo. Poxa, Marcinha, você sabe que esse momento aqui ele é um tanto quanto pavoroso para mim, mas eu me sinto mais à vontade por ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado por segurarem o bastão aqui junto comigo até o retorno do nosso amado pastor Fabrício. Isso aí. Amigos, a gente vai começar a nossa roda de conversa em torno da lição da Escola Sabatina, mas antes a gente precisa fazer aquela prece, pedindo a Deus para estar com a gente, conduzir a gente aqui nesse diálogo, nessa prosa que a gente vai ter. Eu vou pedir para a Márcia, a nossa representante feminina, orar para a gente, pedindo a presença de Deus. Por favor, Mar. Oremos. Querido Deus, neste momento queremos suplicar que o Teu Santo Espírito se faça presente aqui conosco, que abra a nossa mente, o nosso entendimento, clareie as nossas ideias, para que possamos, Senhor, entender a mensagem que o Senhor preparou para nós nesta semana. Que possamos também colocar em prática e ajudar as pessoas, Senhor, que lá na igreja vão estudar esse assunto e que eles também possam, Senhor, entender qual é o Teu plano em relação ao sábado para cada um de nós, seus filhos. Amém. Perdoe as nossas falhas, que não nos impeça de chegar até o Teu trono de graça. Neste momento, eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Mar. Nossos amigos que nos acompanham de casa, a gente transita esta semana pela lição 6, a gente está navegando por esse assunto tão necessário, tão essencial, que tem que ver com a nossa identidade, o sábado. E nessa semana o título de nossa lição é Santificação do Sábado. Muita coisa boa para a gente dialogar aqui, muita lição preciosa para a sua vida pessoal e muita riqueza de conteúdo para você levar depois aí para a sua classe jovem. Toda semana a gente volta os nossos olhos aqui para a charge que é colocada aqui de forma muito criativa. Essa charge é oportuna porque ela instiga, ela aflora aqui a nossa criatividade a respeito da lição da Escola Sabatina. Então você tem acesso aí, você consegue verificar a charge aqui pelo YouTube. E nessa charge, de forma brilhante,
o autor dela, ele coloca assim, pastor Anderson, ele diz o seguinte, o título da charge é Tutorial de Como Ser Santo. A gente vive nesse período onde há tutorial para tudo, né? A gente entra num vídeo no YouTube, a gente não consegue ter acesso a ele antes de vermos ali uns 2 anúncios sobre tutorial para tudo quanto é tipo de coisa. E aqui é um tutorial de como ser santo. E aqui é um diálogo proposto, e na fala de alguém é dito assim, o Espírito Santo nos ajuda no processo de santificação. E ele está com um sorriso aqui esboçado em virtude dessa compreensão. Já o outro diz assim, nós exercitamos nossa vontade para viver em obediência. E a expressão dele talvez já não seja mais tão positiva assim. Bem, esse é o assunto da nossa semana, santificação do sábado. Mas, amigos que compõem comigo aqui esse espaço, eu acho que antes da gente entrar propriamente no assunto do sábado, eu acho que uma definição de termos seria relevante, seria oportuna, né? A gente entender o significado de santidade. O que é ser santo? E por que isso é importante, pastor Anderson, Christopher e também Marcinha? Isso é importante porque existem coisas que a gente considera santas e não são. E existem outras coisas que a gente desconsidera e que de fato são. E eu queria ouvir de vocês. A gente que está aí na igreja há bastante tempo, nós já temos até que decorado a definição de santidade, né? O que é ser santo? Queria ouvir de vocês. Como que vocês introduziriam essa lição nossa aqui, meus amigos? Por favor. Bem, para mim, santo, e é aquilo que você falou, santo é alguém que é separado. Que já vem logo na nossa cabeça. O que é ser santo? É alguém que é separado para uma causa. Sim. E no processo de santificação, ser santo é ser obediente. Conforme você falou pela charge aqui, foi dito que nós exercitamos nossa vontade para viver em obediência. Ou seja, ser santo não é fazer nossa vontade. Ser santo é fazer a vontade do Senhor. Por isso, todos aqueles que querem buscar santidade, querem estar com Deus, precisam fazer com que Deus fique feliz com sua vida. Não você ficar feliz. Tipo assim, às vezes, vou para a igreja para eu ser feliz, vou para a igreja para ver os irmãos, tudo isso tem seu lugar. Mas ir para a igreja é para fazer Jesus feliz. Essa é a ideia clara para mim. Ser santo é fazer Ele ficar contente com minha vida. Uau, adorei, pastor Anderson. Você conectou aí santidade com relacionamento com Deus. Não é um fim em si mesmo, tem que ver com relacionamento. O pastor disse de obediência, né? Porque assim, o processo de santificação, quem realiza em nós é Deus, né? Sim. É Ele que realiza o processo de santificação. Mas esse processo, ele só pode ser realizado se nós permitirmos que Deus realize esse processo. Então, assim, quando você olha aqui pela charge, o carinha ali, o que está feliz, ele está feliz porque eu entendi aqui que ele permitiu que Deus realizasse nele o processo de santificação. O outro não, ele está tentando com as próprias forças, né? Então, assim, quando a gente tenta pelas nossas próprias forças, nós não teremos êxito. Então, nós temos que fazer o quê? Obedecer, como o pastor disse, para que Deus possa realizar em nós o processo de santificação. Exatamente, né? Aqui fala que, eu anotei aqui que nem sempre a nossa vontade leva à obediência, né? Porque às vezes a nossa vontade é de talvez não ir à igreja, talvez não guardar o sábado, né? Mas nem sempre isso nos leva à obediência a Deus, né? Queridos, eu adorei vocês já logo de início terem colocado essas cartas aí na mesa. Porque eu acho, Márcia, Christopher, pastor Anderson, que é exatamente essa pergunta que a gente tem que responder aqui para a lição dessa semana. Qual que é o papel divino no processo de santificação e qual que é o papel humano? E por que essa pergunta é necessária? Porque, pedagogicamente, a gente aprende, quando a gente está dando ali os primeiros passos na igreja, olha, a vida cristã, ela passa pela justificação, aí tem a santificação e tem a glorificação. E aí a justificação é aquilo que Jesus faz por nós, né? A morte do Cristo na cruz, o Cristo como nosso advogado. Então esse é o papel dele, a gente diz, né? Justificação é papel de Deus. Agora santificação não, santificação você tem uma parte a fazer. E aí a pergunta que eu quero desenvolver mais aqui com vocês, encontrar uma resposta para ela processo de santificação é algo que Deus faz por nós e a gente recebe isso passivamente,
Ou não? Santificação é uma colaboração do divino humano, ou santificação é só o humano? Não, depois de Deus ter efetuado a salvação na sua vida, te justificado, agora você crie responsabilidade e trate de ser santo. Minha pergunta, então, de forma simples santificação é o que Deus faz por mim? Santificação é o que eu faço em nome de Deus? Ou santificação é o que os dois fazem? Agora, antes de vocês darem a resposta, me permita apenas embasar a nossa discussão aqui com o verso áureo para essa semana. Nessa semana a gente está em Êxodo capítulo 31 e eu quero ler 2 versos. Êxodo 31, eu vou ler o verso 12 e o 13. Êxodo 31, no verso 12, é dito assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal, essa palavra aqui, você que nos acompanha de casa, você tem que grifar, você tem que circular na sua Bíblia, ela é importante para a nossa lição dessa semana. O sábado é um sinal entre mim e vós, Deus está dizendo, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, no verso que está sendo dito aqui, Christopher, eu queria que você introduzisse essa resposta para a gente. Deus fala, guarda o sábado, porque ele é um sinal. Mas você vai guardar o sábado, mas eu vou te santificar. Como que a gente encontra o equilíbrio entre essas coisas? É Deus que santifica? Sou eu que santifico? Qual que é o ponto de equilíbrio para a gente não cair numa passividade religiosa, mas ao mesmo tempo não cair num legalismo, entendendo que tudo é resultado das nossas mãos? Diga aí, Christopher, por favor. Eu acho que, tipo assim, Deus ele deixou a lei, né, como sábado, né? E a gente é como se tivesse uma caminhada, assim, é uma disciplina, né? Eu acho que para a gente guardar o sábado, a gente tem que dedicar tempo estudando a Bíblia também, né? Para a gente querer guardar o sábado, né? Então, eu acredito que é uma jornada de dedicação, assim como você falou, né? Dedicação, estudando a Bíblia também, fazendo as coisas da melhor forma possível. Por que o sábado é o sinal? Por que Deus escolheu o sábado como sinal? Eu fiquei pensando nisso, né? Por que ele que demonstra que nós somos, né, seguidores de Jesus? O sábado não está nos 10 mandamentos? Não tem 10 mandamentos? Por que o sábado e não o outro? Aí eu fiquei pensando e vou falar a minha conclusão. E aí você, pastor, diz aí se eu concluí certo ou não. Porque eu acho assim que é tão fácil para a gente guardar os outros mandamentos, não matar, não roubar, não, né? Assim, parece que é uma coisa já meio universal, né? Meio óbvio. Que caminha sozinho isso. Mas o sábado, a gente tem que crer e acreditar que foi instituído por Deus. E assim, é um diferencial na nossa vida, porque a gente tem que ir meio na contramão do mundo, né? Adorei, Márcia. Tem até alguém que dialoga sobre isso, Mar, e diz que o sábado é o único mandamento dos 10 que não tem uma razão lógica, que não tem uma causa racional. Por exemplo, por que não pode matar? Porque não pode, é óbvio, é a vida do outro. Por que não pode adulterar? É óbvio também. Por que não pode dizer falso testemunho? É óbvio. Tudo isso machuca os outros se você fizer. Agora, por que não pode... por que o sábado é santo? Não tem uma explicação racional. É fé, é relacionamento com Deus. Muito bem colocado, Mar. Agora, pastor Anderson, você conseguiria, meu amigão, me dizer qual que é o papel humano nesse processo de santificação do sábado, santificação da vida? Porque o sábado não é um fim em si mesmo. Qual que é o papel do ser humano? Qual que é o papel divino? A santificação é uma estrada que Deus nos coloca e diz assim, olha, agora você caminha ela porque essa é a sua parte. Ou a gente pode contar com Deus nesse processo de santificação? É meio misterioso algumas coisas da salvação. Porque tudo que nós podemos fazer para ser salvo é lixo. Nossas obras não servem para nada. Deus já fez tudo na cruz. Então, por que Deus pede algumas coisas para nós fazermos? Que mistério é esse? Que loucura é essa que eu posso fazer o que eu quiser durante minha vida, que eu não vou acrescentar 1 centímetro na salvação, e Deus nos pede para fazer isso? Será que é uma marionete? Será que Deus estaria fazendo? Que mistério é esse da salvação? A santificação, como você falou, pastor, ela
é algo externo que foi feito por Cristo, mas é algo que precisa ser feito no meu coração também. Se não houver mudança de vida, se não houver atitudes que demonstrem o amor que tenho por Deus, então esse amor talvez não seja verdadeiro. Num relacionamento, os dois têm que ganhar. E aí, então, Deus fica feliz, eu fico feliz com a salvação que Ele me deu, mas também Ele fica muito feliz quando eu aceito essa salvação. Por isso, essas duas coisas têm que andar juntas. E é meio misterioso, mas é para transformar a mim. Eu entendo a santificação como se fosse uma espécie de degrau, que eu estou crescendo para entender muito mais Deus, para saber muito mais dele. Então, o sábado, ele é justamente uma forma de eu conseguir compreender mais. Não que eu só tenha que ter Deus nesse dia, mas esse dia é um dia especial, como se fosse uma espécie de lembrança do aniversário de casamento. Eu lembro o aniversário de casamento com Deus e eu vou ter com Ele. E Ele fica muito feliz porque eu não deixei passar esse momento em branco. Então, essa salvação que Deus faz por fora e faz em mim, dá toda a transformação. Fantástico. Me deixa colocar aqui, pastor Anderson, vou colocar uma ideia aqui para vocês, eu acho que vocês vão gostar, e aí depois eu tenho uma pergunta importante a fazer. Existe uma diferença entre algo sagrado e algo santo, ou algo santificado. O sagrado tem um fim em si mesmo. Por exemplo, é muito feito por aí o uso sagrado da Bíblia. Você já viu, Márcia, aquela situação em que a pessoa deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91, em cima da estante, né? A pergunta que eu faço é, qual que é o poder que isso tem? Nenhum. Esse é o uso sagrado da Bíblia. A Bíblia como um fim em si mesmo. Outro uso sagrado da Bíblia. Algumas pessoas, elas colocam ali, fazem juramento com a Bíblia aberta, né, pastor Anderson? Esse é um uso sagrado da Bíblia. Só que nós, adventistas, às vezes a gente faz uso sagrado da Bíblia como um fim em si mesmo. Por exemplo, o ano bíblico. A gente acorda pela manhã e a gente lê lá 2 capítulos da Bíblia, fecha ela, sai para a vida e esquece aquilo que a gente leu, como que pensando assim, o meu compromisso com Deus já está cumprido, já fiz ali o ano bíblico. Esse também é o uso sagrado de algo, um fim em si mesmo. Diferente do sagrado, a Bíblia diz que a gente tem que ser santo. Santo não é um fim em si mesmo. O santo se torna santo porque tem vínculo com alguém. Então, por exemplo, eu não me aproximo da Bíblia vendo ela como um livro sagrado, um fim em si mesmo. Me aproximo da Bíblia entendendo que ela é santa no sentido dela ter um vínculo com Deus. Olha a diferença do uso sagrado do ano bíblico e do uso santo do ano bíblico. Eu faço o ano bíblico enxergando como sagrado, tem um fim em si mesmo. Agora, se eu faço o ano bíblico enxergando que eu estou contemplando a Deus por meio da Bíblia e eu estou lendo aquilo ali e ao mesmo tempo pedindo para Deus internalizar aquilo em mim. Relacionando. Exato. Né? Esse é o vínculo santo, Márcia. Tem vínculo com alguém. Exato. O que eu estou querendo colocar aqui? Eu estou usando isso aqui como contraponto para dizer o seguinte. A Bíblia é usada muitas vezes como sagrada e não como santa. A igreja, às vezes, é usada como sagrado. Por exemplo, alguns vão à igreja como um fim em si mesmo. Ignora que ali é um lugar de encontro com Deus. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é possível a gente enxergar o sábado como sagrado e não como santo? O que eu estou querendo dizer? O sábado como um fim em si mesmo? É possível o sábado ser tão deturpado na minha vida que ele se torna só sagrado e deixa de ser santo? Ou seja, o vínculo que o sábado deveria produzir entre Deus e eu se perde de vista? A gente tem exemplo na Bíblia. Por exemplo, os fariseus. Os fariseus tinham uma visão sagrada do sábado, mas era um fim em si mesmo. Faz sentido isso? E minha pergunta é, se faz sentido, qual que é a relevância desse negócio da gente se policiar constantemente enquanto adventista do sétimo dia, que tem o sábado como um princípio fundamental da Bíblia, ao mesmo tempo que eu preciso defender o sábado como um princípio bíblico, porque está no mandamento, eu não pender para o farisaísmo, para o legalismo, do sábado se tornar apenas algo sagrado como um fim em si mesmo. Fez sentido? Eu não tenho o poder de síntese que vocês têm, me perdoa aí, viu? Mas me digam, faz sentido para vocês? Vocês percebem isso na própria caminhada cristã? É que quando você deu o exemplo aí dos fariseus, eles pegavam o que é sagrado, que era o sábado, e eles tentavam santificar o
o sagrado. E o papel de santificação, segundo fala aqui mesmo na lição, é só de Deus. Então, assim, lá quando ele diz, lembra-te do dia do sábado, para nós santificarmos, nós lembrarmos que ele é sagrado. Não cabe a nós santificar o dia, né? Ele já é O santo. que os fariseus tentavam fazer, né? Pegar o sagrado e Colocar um tornar muro santo, né? de proteção em torno dele, né? Muito bem, Mar. E eu vejo, pastor, o seguinte, para mim o sábado, a Bíblia e a igreja são pontes de acesso a Deus, são caminhos que me conduzem a Ele. Por exemplo, o sábado não pode ser um fim em si mesmo, por quê? Porque eu quero me santificar e guardo o sábado para estar mais próximo do Senhor, para aprender mais dele e me dedicar, como um dia de aniversário de casamento e relacionamento. A Bíblia é uma ponte para eu, ser humano, conseguir compreender mais do Senhor e ter a palavra expressa dele para mim. A igreja é como se fosse para mim uma rodoviária, pastor. Colegas, era como se fosse uma rodoviária. Como é que é isso? Eu não vou para a igreja para ficar dentro da igreja, mas eu vou para a igreja para estar com os irmãos, para ir para o céu. A rodoviária, ninguém vai para a rodoviária para ficar na rodoviária. Final do ano, você sabe, tem um monte de gente lá na igreja que vai para a rodoviária para pegar seus ônibus ou então as pontes aéreas aí. Ninguém vai para a rodoviária ou para dentro do avião, do aeroporto, para ficar no aeroporto. Nós vamos porque tem um destino específico e vamos nos utilizar desse meio. Então, a igreja é esse meio que vai me ajudar a me levar rumo ao céu com meus irmãos, como se fosse uma rodoviária. E eu vou usar esse acesso, assim como eu uso o acesso da palavra, assim como eu uso o acesso do sábado. Isso são acessos que Deus nos dá. E eu tenho que fazer minha parte, de ir para a casa do Senhor, de ter esse acesso e de me utilizar desse acesso. Por quê? Porque esse acesso já foi dado pelo Senhor. Fantástico. Não é um meio, é um fim, né? Christopher, por favor. Eu acho isso que você colocou também, você falou, eu imagino como se fosse, digamos que aquele jovem que vai para a igreja, quando os pais que vão, mandam ir para a igreja, e já vira uma coisa automática, não vira uma coisa tipo, porque ele quer estar lá, entendeu? Então eu acredito que perde o sentido quando acontece isso, né? Quando aquele jovem já vai por causa do costume do pai, né? Às vezes porque o pai e a mãe, e perde o sentido, que é o real sentido da santidade, né? Muito bem, Christopher. Perfeito, perfeito. Márcio, eu tenho uma pergunta para você, mas eu não quero te colocar na parede, então vou dar tempo para você pensar. Então vou fazer a pergunta, vou me dirigir para os meninos e meninas que nos acompanham de casa, é o tempo de você pensar. Se eu não souber, eu passo para o pastor. Exatamente, a gente compartilha a responsabilidade aqui. Márcia, você é uma mulher que cresceu na igreja, você tem filhos, adolescente, Márcia? Adolescente. Em todas as faixas etárias. Muito bem, Mar. Então a Márcia, apesar de ser uma super jovem, ela tem uma filha adolescente e um menino adolescente também, um casal, né, Márcia? Sim. E você tem essa solene responsabilidade de orientá-los no caminho do Senhor. Tarefa que você e Paulinho... Eu tenho 3, pastor. São 3? Sim, a mais velha já tem 21 anos. É mesmo, Márcia? Na minha cabeça eram 2, olha aí. Um de 17, um de 18, quase 18, um de quase 12, Não né? sabia quase que eram 14. 3. São 3. São 3. E você e Paulinho têm cumprido com proeza essa responsabilidade. Mas a minha pergunta para você, Márcia, é a seguinte: como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, conseguir colocar no coração dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a respeito da necessidade de levarmos a sério aquilo que Deus nos orienta a fazer, inclusive o sábado, e, ao mesmo tempo, não impregnar na cabeça deles o legalismo, ou impregnarmos na cabeça dele que a obediência é fruto apenas do esforço próprio. Porque eu sinto que, às vezes, de nosso púlpito, do nosso discurso pessoal, a gente acaba quase que imprimindo na cabeça das pessoas que santificação é seu esforço, é seu esforço. Mas pensa para responder, Má, porque eu quero me dirigir para aqueles que nos acompanham de casa e dizer o seguinte: olha, você está vendo a gente fazer uso dessa caneca extraordinária e você pode ganhar uma delas. Você sabe como que você faz para concorrer. Serão sorteadas várias, serão entregues em qualquer parte do Brasil, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal do YouTube, você precisa ativar o sininho, você precisa deixar um comentário legal aí para a gente, tá bom? E no dia 10 de setembro será feito o sorteio dessas canecas. Então,
você pode ganhar uma delas aí na sua casa. E um segundo recado que eu tenho para você é a respeito da nossa Campal Jovem, a Juventude da PL em Movimento. Nossa Campal Jovem vai acontecer do dia 7 ao dia 10 de outubro e você pode acompanhar tudo pelo Instagram, @jovensadventista_APL. E você certamente é um dos convidados para estarem lá na nossa Campal Jovem. Pois bem, Marcinha, voltando e recapitulando minha pergunta para você, Mar, como produzir no coração da nossa juventude a necessidade de levar a sério a santificação, mas ao mesmo tempo não pôr sobre eles um peso equivocado de que a santificação baseia-se apenas no esforço próprio? Pelo exemplo lá de casa, né, com os meus 3 filhos, a gente só consegue saber se o que você ensinou para eles teve alguma validade quando eles têm o poder de decisão e de escolha sozinhos. Fantástico. Né? Então, assim, aí que você vai perceber ou constatar que o que você ensinou desde pequenininho, né, foi gravado. Então, assim, pelo exemplo também, né, que você dá em casa, eu acho que é o que mais, né? E a questão do legalismo, eu tenho um rápido exemplo, assim, que uma vez eu estava num acampamento de carnaval, a gente estava com a igreja no acampamento de carnaval, um sábado bem quente, mas muito calor que estava mesmo, e as crianças estavam ali, doidas ali para entrar ali na piscina, ali para brincar. Não pode, porque hoje é sábado. Não pode, porque hoje é sábado. Se você entrar na piscina... Então, assim, como que você segura uma criança, né, nesse momento, assim, nessa situação, de não deixar ela entrar na água? Então, assim, eu acho assim, que você tem que conversar, tem que mostrar, né, o que é o verdadeiro sentido do sábado, né? Não fazer dele só o sagrado, né, mas fazer a ligação, né, de Deus com a natureza. E aí eu quero falar que naquele momento meu caçula ainda era pequeno, né, e o meu marido, que não é nada tentado, quem conhece aí, né, foi o primeiro que Abraço, pegou Paulinho! E jogou o menino na piscina. Tipo assim, deu uma abertura para o pessoal começar a pensar, a falar por quê, né? Então, assim, primeiro pelo exemplo em casa, né? E depois pelas conversas e pelos ensinamentos de como realmente, né, o verdadeiro sentido aí da palavra santificação aí. Ô Anderson e Christopher, pastora Márcia, né, cara? Caramba, você viu o que ela colocou aqui? Dá pano pra manga pra gente discutir, né? Eu destaco 2 coisas e jogo para vocês, meus amigos. Ela disse assim, santificação, exemplo, tal. Eu acho que tem tudo a ver, porque santificação, uma das definições que eu gosto de santificação é o processo pelo meio do qual a gente vai se tornando mais parecido com Deus, né? Isso é santificação. E se os meus filhos, se o outro vê isso em mim, eu estou pregando sobre santificação para ele. Ele está vendo que eu estou ficando mais parecido com Deus. E isso aí vai influenciá-lo. Mas a outra coisa que a Márcia colocou, que eu também achei extraordinário, é a questão de escolha. Santificação é escolha no sentido assim, eu decido entrar nesse processo de santificação, nesse processo de me tornar mais parecido com Deus. Eu diria que essa é a chave, na verdade. Santificação, assim como a graça, assim como a justificação, é algo operado por Deus em nós. Eu creio que a santificação também é algo que Deus opera em nós. Mas, para isso, eu preciso fazer uso dessa fala da Márcia, do livre-arbítrio. Eu preciso permitir que Deus opere essa santificação em mim. Eu posso colocar assim, Christopher e pastor Anderson? Deus opera a santificação, mas à medida que eu permito... Eu acho que a santificação, né, ela é uma questão também de escolha também, né? Porque num mundo como a gente vive hoje, muitas informações, muita coisa que acontece e tal, a gente decide seguir a Cristo, né? Então, tipo assim, eu decido fazer diferente, eu decido ser do clube de desbravador, embora as pessoas que falam, olha esses meninos aí com essas roupas diferentes, né? Então foi uma decisão de escolha, né, do jovem, né? Uma história que ela falando das crianças na piscina, né? Tem um pregador da igreja adventista conhecido, que é o Rodrigo Silva, que ele conta que o pai estava ensinando sobre o sábado para a criança, né? Eu não sei, e a criança falava, pai, vamos brincar,
vamos brincar, vamos fazer isso. E o pai sempre falava, não vamos brincar. Ah, vamos jogar bola? Não, Dia porque feliz. hoje é sábado, hoje é o dia feliz, né? Aí no final do dia, o menino pergunta, e quando esse dia vai terminar? Então, que é pra gente brincar, né? Então ali a gente percebe que não, a gente tá passando, a forma como a gente ensina, né, tem que ser uma forma totalmente diferente, né? E também a questão como a gente ensina, e também eu acredito que também a gente escolhe servir, né, a Cristo, né? Escolha pessoal. Faz sentido, pastor Anderson? Faz muito sentido, porque se não houver escolha pessoal, vira robô. Se a Márcia, com os meninos dela estava falando aí, se eles não tivessem um poder de decisão nas coisas que ela ensinou, virou robô. Tem que ser assim porque tem que ser assim. Não, eu tenho parte ativa no processo da salvação. Qual é a minha parte? Eu decido ou não. Esse é o meu processo. Eu vou até a rodoviária pegar o ônibus ou não. Por quê? Porque a igreja não tem um fim em si mesma. A Bíblia não tem um fim em si mesma. E eu vou para a igreja para fazer Jesus feliz. E nesse processo que eu pego o bonde, não é para ficar dentro da igreja. É para ir para o céu. Sim. Não é para ler a Bíblia para saber todo o conteúdo da Bíblia, mas é para eu entender e ter mais relacionamento com Deus. Não é para guardar o sábado na igreja, porque é o dia do Senhor, é o sábado. É para eu me santificar e estar mais próximo. Essa é a essência e esse tem que ser um poder de escolha na minha mão. Se sair da minha mão, acabou. Fantástico, pastor Anderson. Eu acho que dessa forma a gente sintetiza aqui essa parte da santificação do sábado. A gente pode pular para o nosso hipertexto, porque a gente tem outros caminhos para a gente transitar por essa lição tão preciosa, mas eu finalizaria essa parte aqui, meninos e meninas, dizendo o seguinte, né? Tudo na vida cristã, de fato, é um dom, né? Tudo na vida cristã é uma dádiva, é um presente de Deus, né? A salvação é um dom. É incrível que a fé é um dom, né? Você vai ver na Bíblia momentos em que Pedro, por exemplo, o pai do menino que pede a cura para Jesus, dizendo assim, Jesus, ajuda a gente em nossa falta de fé, porque fé é um dom. Arrependimento é um dom também. Paulo vai dizer que não é a nossa bondade que produz arrependimento em nós, mas o Espírito que trabalha na gente. E nessa linha de pensamento de que tudo na vida cristã é um dom, ou seja, um presente, a santificação também é um presente. É Deus que opera em nós, quando a gente permite. Quando a gente se abre, Senhor, tome posse da minha vida, tome conta dela, conduza ela. Mas a santificação, assim como a salvação, é um dom de Deus. E a gente passa a experimentá-lo quando a gente permite que isso seja real na nossa vida. Muito bem, meninos, a gente tem aquele momento hipertexto, e ele é um momento esperado aqui no nosso podcast. É o momento em que a gente compartilha aquele texto ali da semana que falou ao nosso coração. E eu queria, então, que vocês apresentassem aí para a gente o texto que você selecionou, e quem sabe se você sentir à vontade, você pode não apenas mencionar o texto, mas criar um link entre o texto aí, o que a gente está discutindo nessa semana sobre santificação do sábado. Eu vou começar pelas damas e vou para a Márcia. Marcinha, você separou um texto aí nesse nosso momento hipertexto da nossa rede semântica que você compartilha com a gente, com os nossos amigos que estão em casa ali? Por favor, Mar. O texto que eu separei aqui foi de João 17:17. E lá diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual que é a palavra, né? Nós temos que conhecer qual que é a palavra, a verdade de Deus para nós. Para alcançarmos essa santificação, a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Porque aqui, eu estava procurando aqui, é Deus quem santifica, mas Ele tem uma condição inegociável para essa santificação, que é a nossa obediência. A obediência em quê? Na palavra de Deus. Então, né? Fantástico, Mar, fantástico. Me lembrei da fala da Amin Rodor, Anderson, que ele dizia assim, né, a gente precisa ter contato com a palavra escrita e a palavra encarnada. O processo de santificação passa pelo contato com a palavra, né? O verso de João 17 é maravilhoso, santifica-os na verdade, é na verdade que a gente é santificado. E o que é a verdade? A Márcia propôs a pergunta, né? Muito bem colocado. A verdade é a palavra revelada, a palavra escrita e a palavra encarnada, Jesus Cristo, né? Ele é o verbo.
Então, nesse processo de santificação, a gente precisa. Não tem outro jeito, né, Anderson? Não tem outro jeito, Christopher e Má. Não tem como eu me tornar mais parecido com Jesus, não tem como a santificação ser realidade na minha vida. Aqui se fala não tem que contato com a santificação palavra. e obediência, elas caminham juntas, né? Sim. Perfeito, Má. Christopher, vou para você, por favor. Certo. Eu escolhi aqui 1 Tessalonicenses 4:3, que fala: pois a vontade de Deus é vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade, né? Eu coloquei aqui na palavra aqui dedicação, né? A vontade de Deus é que nós possamos ser santos, né, no processo da santificação. Mas para nós sermos santos, né, para nós estarmos nesse processo, né, a gente precisa de dedicação, né? Precisa de ter o tempo ali com Deus ali e tal. E é isso aí. Muito bem, dedicação. Gostei, Christopher. E só para esclarecer, alguns acham, Márcia, que dedicação é antônimo de graça. Assim, não, salvação pela graça não tem que ter dedicação. Só que, na verdade, dedicação não é antônimo de graça, né? Antônimo de graça é salvação pelas próprias obras. Isso é antônimo de graça, né? Isso é legalismo, é antônimo de graça. Agora, aquele que foi alcançado pela graça, ele precisa se posicionar assim. Não como causa da salvação, mas como fruto dela. Muito bem, Christopher. Pastor Anderson, compartilha com a gente seu verso, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e as aspersões do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Uhum. Nós fomos eleitos para a salvação de Deus. E o homem Rodolfo fala muito sobre isso. Mais ainda, em santificação do Espírito. Nós fomos eleitos para sermos uma bênção e para ficarmos próximos do Senhor. Então, por isso, o fogo e enxofre que cairá sobre essa terra e o inimigo das almas morrerá, foi feito para eles, não para nós. Por quê? Porque nós fomos criados para ser bênção, para ser luz. Por isso a importância de entendermos o processo da santificação. Eu aprendo, eu estou caminhando e eu vou ser mais, até o ponto de chegar no céu e compreender tudo mais do que eu não estou entendendo aqui. Pelo poder do Espírito. Ele vai fazer o que eu não consigo fazer em mim. Porque o que eu não faço em mim, Deus faz. Uhum. O que eu não consegui fazer por minhas próprias mãos, Deus faz. E o contrário também é verdadeiro, pastor. O que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Sim. Então, se tem alguma coisa, por exemplo, que eu preciso fazer na minha vida para me santificar, eu tenho que fazer por minhas forças. Ler a palavra, por exemplo. Deus não vai chegar e colocá-la na minha mente e do nada se abrir. Eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Ir à igreja e comungar com os irmãos, Deus sabe que eu posso ir. Deus não vai esperar um anjo pegar uma carruagem de fogo, passar lá em casa e me levar para a igreja. Então, a palavra deixa claro, eu fui eleito pelo poder de Deus, eu sou santificado pelo Espírito Santo para a obediência. Tudo isso tem uma finalidade. O Espírito Santo nunca dará poder a nós só para dizer, olha, eu tenho o poder de cura, eu tenho o dom de fazer isso, eu tenho o dom de fazer aquilo outro. Não, eu tenho para a santificação, eu tenho para a obediência, eu tenho para o serviço, devido aos dons que cada um tem. E esse verso resumiu e me deu uma luz muito maior quando eu estudei na lição. Fantástico, pastor Anderson. Nossa, da fala de vocês suscita tanto conteúdo legal. Ô, Márcia, tem quase um trava-línguas que eu queria propor aqui para vocês, que complementa essa fala do pastor Anderson. Tem um pioneiro de nossa igreja, o nome dele é W.W. Prescott. Ele é um dos precursores, um dos apoiadores do nosso sistema de internato. E ele escreveu um livro, eu não tenho mais nada do livro, mas tenho essa frase, porque ela me impactou. E a frase é essa aqui, Christopher. Ele dizia assim: por muito tempo eu não entendi a vida cristã. Eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, aquilo que Deus não espera que eu faça e aquilo que Ele prometeu fazer por mim. Ele dizia, enquanto eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer,
O que Deus não espera que eu faça, aquilo que Ele prometeu fazer por mim, eu não estava fazendo. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que Deus espera que eu faça e aquilo que Ele não prometeu fazer por mim. Em outras palavras, e aí eu só estou complementando a fala de vocês, tem coisas que a gente pode fazer. Isso Deus não vai fazer em nosso lugar. O contato com a palavra, como a Márcia colocou, o pastor Anderson mencionou. A gente pode ter contato com a palavra, isso Deus não vai fazer por nós. Agora, tem coisas que a gente não pode fazer. Mudar a nossa natureza. A gente não pode. E pastor, isso Deus Mas vai fazer por nós. a gente pode querer mudar, não pode? A gente pode querer. Isso é minha vontade, sabia? Eu falo, Senhor, eu não consigo mudar sozinha. Por favor, me mude. É minha oração diária, Sim. viu, pastor? Fantástico. E eu acho até, Anderson, não perca aí. Eu acho fantástico isso, Mar, porque tem até uma fala do Paulo que diz assim, que Deus é aquele que opera em nós O querer. Ou seja, Como Deus é o capaz. realizar. E aí eu tenho uma outra frase que é aquela que você guarda. Ele é alguém que disse assim, eu orei assim já, Márcia, Senhor, me ajude a querer. Me ajude a também, gostar. eu Me ajude a também. gostar daquilo que o Senhor gosta. Me ajude a gostar Exatamente. daquilo que o Senhor gosta. Anderson, manda para nós, por favor. Isso que você está falando, pastor, vem ao ponto porque é o seguinte, precisa aquele que quer se santificar e quer se utilizar dos meios para se entregar ao Senhor, entender que isso leva tempo. Sim. Aham. Não dá para você ter uma vida cristã daquela que você admira, daquelas pessoas que estão ali mais próximos do Senhor, assim, ó, num passe de mágica. Assim como um bebê vai crescendo, vai ganhando estrutura, força, entendimento, sabedoria, vai se alimentando, na fé cristã é a mesma coisa. Você vai estudando a palavra, você vai aprendendo mais. Na velocidade da sua dedicação, você vai abrindo sua mente para as coisas do Senhor. Isso leva tempo. Não é um passe de mágica de que eu vou hoje na igreja, tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Não é o pó de pili-pim-pim. Já declarei a minha idade. Eu nem sei o que é o que pilim-pim. bom, pastor, O que que bom. é, Márcia? Não sei que não. bom. Sabe isso, Cristo? Pois é. Rapaz, você vai para a igreja querendo que o milagre aconteça. Você leva seu filho para a igreja querendo que o menino volte todo direito de lá. Em casa você não estuda a palavra. Na vida você não santifica o Senhor. E vou levar o menino para a igreja para ver se ele melhora de vida. Não são naqueles 30 minutos na salinha das crianças. Não são somente naquele sermão. Aquilo ali vai ser uma espécie de um ativo. Ou seja, um fogo que você acendeu para pegar a fogueira do Senhor na sua vida. O sermão é só para isso. Entendeu? Para acender a obra do Senhor na sua vida. Agora veja. O deserto da gente não é dentro da igreja, o deserto da gente não é ali no meio dos irmãos. O deserto da gente são nos outros momentos. Ou seja, quando eu estou passando dificuldade em casa, quando eu estou com um problema no trabalho, ali é meu deserto, quando as coisas não dão certo. A santificação demora, mas o resultado acontece. Assim como eu não posso entregar para o meu filho, que tem 3 anos, um carro para ele dirigir, porque ele não tem a estrutura correta para fazer, talvez Deus não dê algumas bênçãos na vida da gente, porque não estamos preparados para recebê-la. Porque isso leva tempo. A santificação, ela ajuda a gente nesse processo. Cristo já fez tudo, agora Ele está fazendo em mim. Eu estou crescendo nele. Fantástico, Na Anderson. própria lição fala, né, pastor? A justificação pode ser instantânea, mas a santificação leva tempo. Essa semana, numa das postagens do Instagram, alguém postou assim, ó, o que é justificação? Justificação é Deus te tirar da lama. Sim. E o que é santificação? É Deus tirar a lama que tem dentro de você. Isso leva tempo, né? Muito tempo, muito tempo. Maravilhoso isso aqui. Aqui na lição, Show. ela também conta aqui um negócio aqui. Ela fala assim, o Todo-Poderoso levou 6 dias e 24 horas para realizar algo que ele poderia ter feito em 6 ou menos tempo, entendeu? Então, leva tempo. A caminhada com Cristo leva tempo. Ô meninos, a gente precisa caminhar para a nossa conclusão, mas enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui, né? Saber que leva tempo o processo de santificação, isso não deveria fazer com que a gente fosse um pouco mais tolerante com a gente mesmo, e fôssemos também um pouco mais tolerante com as pessoas ao nosso redor, os né? outros. A comunidade, a vida cristã, ela se dá em comunidade. Essa comunidade a gente chama de igreja. E na igreja todo mundo está nesse processo de santificação, né? É incrível que às vezes a gente exige das pessoas mais do que o próprio Deus exige. Deus é tão paciente, né? Deus é tolerante. Deus levou 40 anos para preparar Moisés. Deus anunciou o dilúvio, 120 anos de misericórdia.
e a gente acha que as pessoas têm que mudar em 30 segundos e se não muda, ela tem que ir para o inferno, né? Então, acho que essa lição ela contribui para fazer com que a gente perceba que Deus é tolerante com a gente também tem que ser tolerante com as pessoas, né, que caminham a vida cristã junto com a gente, né? Amigos, amados, a gente tem que transitar para o final. A lição tem muito mais conteúdo, mas é isso mesmo, né? Esse diálogo aqui é só para acender a fogueira. É para acender a fogueira. Mas, fechando aqui a rede semântica, o verso que eu trago, e eu ponho aqui na mesa para a gente concluir com ele, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E aqui é dito assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Eu acho que esse é um dos versos mais essenciais da Bíblia. Por que ele é essencial? Porque ele ensina para a gente a caminhada cristã. Ele diz assim, Márcia: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E por que eu estou dizendo que ela é essencial? Porque eu acho que tem 3 maneiras da gente encarar a ideia de ser nova criatura. Existem alguns que ignoram por completo a necessidade de ser nova criatura. E é aquele que se diz cristão, mas não teve a vida mudada. Só ignora. É o cristão leviano, cristão nominal. Só que existe no outro polo aqueles que só consideram a necessidade de ser nova criatura. E eles acham que ser nova criatura é resultado do próprio esforço. E o texto apresenta para a gente a maneira correta de nos tornarmos novas criaturas. Ele diz assim: aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo. Então, esse verso, fechando nossa rede semântica, me lembra que ser nova criatura não é resultado do meu esforço. Ser nova criatura é resultado de estar conectado com Jesus. Se eu estiver em Cristo, Ele me faz nova criatura. Faz sentido para vocês, meus amigos? Concordam com isso? Faz muito sentido. Estando em Deus, eu vejo assim, ser uma nova criatura, estando em Deus, é diferente. Porque há uma mudança em mim do que Cristo fez. Imaginemos, pastor, quando a pessoa não conhecia Deus, ela era um fusquinha velho, todo arrebentado, todo enferrujado, um arranhão a mais, um arranhão a menos, o cara lá, bebia, fazia alguma coisa a mais ou menos, não fazia diferença nenhuma. Só que agora ele entrega a sua vida a Cristo, Jesus Cristo como meu Salvador, ele aceita. Só que nesse pacote ele também deve aceitar, e ele aceita Jesus Cristo como Senhor. Sim. Ou seja, a mudança de vida, a transformação, porque se não houver, de fato, se o irmão continuar sendo um fusquinha velho com suas práticas erradas de sua vida, não houve transformação dentro. Imaginemos agora um arranhão a mais, um arranhão a menos no fusquinha não faz diferença, mas numa limusine faz. Completa. Numa limusine faz toda a diferença um arranhão. Toda a diferença pegar uma limusine e colocar no barro e atolar e riscar e arrebentar. Quando eu me torno nova criatura em Cristo, eu me torno uma limusine no Senhor. Ele agora está dentro do meu coração. Ele agora está dentro de minha vida. Então, no processo de santificação, eu deixo de fazer algumas coisas que o desagrada. Como, por exemplo, andar numa rua toda esburacada, ou mesmo na pissarra, ou mesmo na lama. Essa é o entendimento que tenho desse texto. Em Cristo eu me torno novo. Em Cristo eu mudo minhas concepções. Em Cristo eu renovo minha mente. Em Cristo as coisas vão mudar pelo poder dele. Fantástico, pastor Anderson, fantástico. Queridos, infelizmente chegou o momento da gente se despedir. E eu fiquei tão contente de compartilhar desse momento com vocês. Obrigado por dedicarem do tempo, da experiência, do contato que vocês têm com Deus para enriquecer aí a vida espiritual da nossa juventude também. Christopher, queria fechar com uma prece. Você oraria, meu amigo, agradecendo a Deus por esse momento tão especial que a gente teve aqui? Sim, oro sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um dia estarmos aqui. Que o Senhor possa ficar com cada jovem que escutar esse podcast, que o que foi falado aqui possa entrar no coração e na vida de cada um. Que eles possam ser transformados através da sua palavra. Amém. Fique conosco, fique com cada um que está aqui e cada um que está ouvindo também este podcast. Pois é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 E eu me dirijo para você, que é a razão de ser dessa nossa roda de conversa, dessa nossa experiência semanal em torno da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado por ter estado com a gente. Que você, na sua caminhada junto com Jesus, você perceba que o sábado é um desses instrumentos de Deus para fazer com que você esteja semanalmente, quem sabe diariamente, na verdade, né,
com o seu coração mais vinculado com o dele. Deixe um alô para a gente aí nos comentários, deixe a sua impressão sobre a lição da Escola Sabatina e na próxima semana, se Deus nos permitir, a gente se encontra aqui mais uma vez. Um abraço, tchau.